Meu povo, eu vou responder essa pergunta aqui em vídeo, porque eu pretendo, nessa resposta, contar mais uma parte das coisas que muita gente sabe, muita gente não sabe. Mas o motivo de eu fazer isso é porque eu acho que isso realmente pode ajudar a clarear as ideias de vocês a respeito de uma possibilidade. Possibilidade. E eu vou aproveitar que Dona Micaele, que chama Nicale, tá aqui, ó, ali, ó, bem ali. E conforme eu for falando, me presta atenção, que daí eu vou perguntar pra você se com você seria assim. Escuta isso. Inclusive, desisti de ficar no sol, vou ficar aqui que é pra poder falar tete a tete com ela. Então é o seguinte, eu sempre falei, costumava falar pro jovem que estava perto de mim naquela época, que pra mim existem traições desleais e deslealdades perversas. Então, a galera vê muito como preto no branco esse assunto. Ah, traiu, não traiu, tá errado. Quem trai, tá errado. Eu não vejo assim. Eu acho que as pessoas são um pouquinho mais complexas. Entendeu? Então, eu acho que quando há uma traição num relacionamento, os dois têm sua parte. Concordo. Então, assim, ó, se aconteceu o que aconteceu comigo, eu tenho a minha parte. Você que tá me ouvindo, faça como ela. Até terminar. Depois você pode... Mas agora só segura o pensamento. O pensamento é o seguinte. Logo no começo do meu relacionamento com a última pessoa que me relacionei... Que Deus, até a louca. Parou. Então, logo no começo, quando a gente tava assim, naquela fase em que a gente vai trocando conceitos, eu lembro que eu fui muito, assim, enfática, incisiva, num conceito que eu tenho, que eu sempre acreditei. Então eu falei pra ele assim, vou chamá-lo de José. Eu disse assim, Zé, Olha lá. Zé, eu acredito numa premissa. Ela pode estar errada, mas eu acredito nessa premissa. Porque já que pessoas são complexas, não é uma coisa tão preto no branco, e o relacionamento, conforme vai tomando um tempo, a gente vai sofrendo as consequências do tempo. Eu falei pra ele, eu acredito que a gente precisa poder ter a liberdade e a lealdade de virar pro nosso companheiro e dizer pra ele assim, ô Zé, tá foda aqui, viu? Tá foda aqui. Esse é o primeiro ponto, tá foda aqui. Uma vez dito, sinalizado pro Zé, tá foda aqui, o Zé não arrumou nada, você vai virar pro Zé e vai falar assim, Zé, cara, eu tô achando, do jeito que tá, se continuar, eu tô achando que eu vou acabar querendo olhar pro lado, cara, que aqui tá muito ruim. Então pensa se o Zé fosse, na verdade, a Maria, e é o Zé falando pra ela, o Zé fala, Maria, porra, tá foda, viu, cara? Aí a Maria não arruma nada, ele fala, Maria, pelo amor de Deus, cara, eu tô pensando em olhar pro lado, cara. Você tá avisando. Aí tem o terceiro aviso, mas eu expliquei desse jeitinho, que eu acredito nisso desde sempre. O terceiro aviso é o seguinte, meu amor, eu tô olhando pro lado. Então assim, ó, vem me buscar, porque eu quero ficar aqui. Só que tá para além da minha capacidade, cara. E esses dias eu me peguei olhando uma pessoa na rua, vem me buscar. E quando eu falei isso pra ele, eu falei porque se isso acontece comigo, se é o contrário, se o cara vira pra mim e fala assim, meu amor, seguinte, cara, tá foda. Aí depois eu não consigo... Aí ele fala, amor, cara, eu não quero fazer isso, assim, não sou eu, mano, mas o meu lado ruim tá no meu limite. E se ele vira pra mim e fala, amor, caralho, velho, eu tô olhando pro lado, cara. Se o cara fala isso pra mim, eu amo o cara, eu vou parar de trazer problema pra ele um pouquinho. Porque eu sei que o nosso lance é longo prazo. Porque, na verdade, isso é o relacionamento, né? É você falar. Penso que sim. Pra não ficar... Eu vou receber o cara pelado em casa, você entendeu? Sim. Eu vou dar... Um jeito. Por quê? Porque é um tempo, é um prazo. Depois que eu trouxer ele de volta, aí a gente vai para as nuances. Eu explico para ele o que tá me deixando tão chata assim. Eu explico para ele como ele pode me ajudar, né? Então eu sempre acreditei nisso. Quando eu estava no meu relacionamento anterior, por sempre acreditar nisso, eu sempre pratiquei isso. Então, meus amigos, eis uma informação aqui que pouca gente tem. Eu estava no meu relacionamento anterior há 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, talvez. E eu já era tratada muito aquém do que eu mereço há 1 ano. E aí, cara, e meus amigos à minha volta falando, mano, porra é essa? Bom, aí eu virei pra esse meu ex-companheiro e disse pra ele, você tá me tratando mal, cara, que tá ruim, cara. E quando eu falo eu virei e avisei, não é que eu falei uma vez, que eu passei semanas falando, meu, tá ruim, tá pesado, cara, tá muito ruim.
Quando deu meses falando, cara, eu vou sair daqui. Um dia eu avisei. Falei, eu vou olhar pro lado, cara, eu quero sair daqui. Agora vem a parte que você acha que você vai me dar bronca, mas eu já me dei antes. Espera aí. Porque nessa hora você vai falar, Lara, se não tava bom, você tinha que ter saído. Eu entendo que você é uma pessoa esclarecida e que com você as coisas são tão simples assim. Eu sou toda errada. Então, eu virei pro cara e falei assim, ó, eu quero ficar aqui. Porque eu queria. Eu quero ficar aqui. Tanto que eu não consigo sair. Gente, eu não tinha as bolas pra simplesmente sair, porque eu gostava do cara. Só que ali tava muito ruim. Quando eu falo muito ruim, você tem noção de que eu tenho tudo a anotar? Porque eu sou retardada? Não, eu tenho você é certa, né? Você tem noção de que eu tenho uma listinha de cada sacanagem sem tamanho que ele fez naquela época comigo? Enfim. Então, eu virei pro cara e falei assim, cara, eu vou começar a olhar pro lado. Sabe o que esse cara... Sabe o que esse cara falou pra mim? Faz o que você quiser. Tá brincando. Desse jeitinho, eu lembro do ombrinho. Faz o que você quiser. Ele já tava, né? Mas era o primeiro ano. Bom, enfim, calma. Segura aí que eu quero te ensinar uma coisa com isso. Aí vai vir a sua outra bronca, que você vai falar pra mim. Ué, Lara, você pode só largar, não precisa largar de um pra entrar no outro. Eu concordo. Só que, na época, eu falei, cara, se eu pegar um galho, eu consigo sair daqui. Não é que eu queria namorar outra pessoa. Pelo contrário, eu falei, eu vou olhar em volta. Eu vou escolher um cara nada a ver. E eu vou focar nesse cara nada a ver, que eu vou conseguir sair daqui. Isso é a coisa mais covarde, nojenta, errada, cruel que alguém pode fazer. Não é assim que se sai de um relacionamento. Mas foi assim que eu consegui. Eu avisei milhares de vezes. Eu vou sair. Eu tô olhando. Eu vou. E o cara tá aqui, ó. Bom, nessa, gente, passou na minha frente um moço. 20 anos, talvez. Eu era praticamente mãe do moço. Falei, esse moço aqui mesmo. Vou focar nele aqui que eu vou conseguir tirar a dor daqui. Eu dei uns beijos nesse moço. Beijos. Eu nunca tirei a roupa com ele. Tá? Nunca. Depois de uns 2, 3 dias beijando esse moço, que eu encontrei ele 2, 3 vezes. Falei, ok, tô pronta, vou sair. Aí eu virei pro meu ex-companheiro e falei, fulano, obrigada pela correria. Terminou. Você sabe o que o fulano fez, né? Tá bom? Arrumou as coisas dele e saiu de casa. E eu fiquei triste. Porque eu esperava que a hora que eu falasse terminou o fulano. Fulano foi embora de casa. Era uma quarta-feira. Quando o fulano foi embora, eu falei, paciência, né? Consegui o que eu queria. Agora eu vou dispensar um menino e vou seguir minha vida. Lara, esse é o jeito certo de fazer. Não, isso é ridículo, é horrível. Mas o que eu quero pontuar é o seguinte. Dentro de todas as coisas terríveis que eu faço, eu pelo menos tinha uma coisa do tipo, olha, existem traições desleais, foi a que eu fiz. E deslealdades perversas. Que seria eu nunca avisar nada, eu tava a fim de dar umas voltas por aí, eu sair, dar pro menino, dar pra todo mundo, voltar pra casa e falar, meu amor, eu jamais faria isso com você, entende? Tá bom. Eu terminei o relacionamento. O meu ex-companheiro foi embora de casa. Levou suas coisas. 8 horas depois que esse cara foi embora de casa, eu tô lá em casa, dormindo, já era noite. Esse cara chega, abre a porta da casa e abre a porta do quarto. Eu levantei da cama. Quando eu levantei da cama, esse cara fala assim pra mim, como que você fez isso comigo? Esse cara tinha entrado, ele era fuçado de... Entrado lá, pegado o WhatsApp, não sei o que lá. Então, e ele me viu falando pro menino naquele dia, quer vir aqui em casa? Já tinha terminado. Como você pode fazer isso comigo? Você sabe o que eu fiz? Eu levantei da cama, fui até a porta do quarto e fechei. Eu falei pra ele, eu avisei você, eu tentei. E fechei a porta. Vocês entendem? Então, quando eu falo eu erro muito, eu errei. Eu fiz uma traição desleal. Fazia 1 ano que a gente tava junto. Só que eu fiz pra fazer e acabar. Eu queria sair. Tanto que a hora que ele veio, eu fechei. Eu falei, eu não quero mais. Eu achei o pior jeito possível de sair disso aqui, mas eu achei. E saí. Fechei a porta. Gente, a partir dali, esse cara, esse meu ex-companheiro, se tornou o homem que eu sempre desejei. Nossa! É a primeira vez na vida que ele tava perdendo alguma coisa? Então assim, ó, ele chorou ali, falou que queria ficar e tal. E eu nem me atentei ao fato
de que ele só estava querendo, voltou e queria ficar, porque ele viu que eu tinha saído com outra pessoa. Eu achei que era porque ele gostava de mim. Tinha me perdido, olha que imbecil. Porque, não, era uma coisa de ego de homem. Porque se ele não tivesse descoberto, tanto ele tinha ido embora. Velho. Puta, e a Nicole que deu essa letra agora, eu nem tinha reparado. Bom, o cara volta. Então presta atenção na cena agora. A cena agora é o seguinte, eu traí. A cena agora é, eu traí. E na época eu ouvia do Eric, dos meninos, Lara, você tem uns beijos. E eu falava, cara, traição é traição. Pra mim, bom dia é traição. Não interessa. Dei beijo é traição. Enfim. Aí, gente, quando esse cara voltou pra casa, eu pensei, eu traí. Essa sou eu. Eu sou uma traidora. Então, como que eu me comporto agora? Eu falo pra ele que meu celular é minha individualidade? Eu falo pra ele... Cara, eu ficava, Ni, o dia inteiro assim. Ele aqui, eu aqui. O que você precisa? O que você quer? O que você quer saber? Você quer saber, né? Tudo, você não quer saber nada. O que você quer? E eu falando assim pra ele, ó, cara, você vai oscilar. Hoje você tá bem, amanhã você vai tá mal. Eu tô aqui. Eu errei. Eu tô aqui. Eu vou ficar. Eu fui assim, ó, uma linda. Mostrando porque eu falei pra ele, no fim, o que eu queria era ficar. Então eu vou. Passamos, depois disso, 6 meses de muita alegria. Vivemos 6 meses de pura alegria. Esse cara se tornou outra pessoa. Ele me cuidava, ele me tratava bem, E eu lembro de falar na minha terapia na época, cara, que coisa triste. Porque precisou de um negócio sujo desse pra ele ser um homem bacana. E eu lembro de ouvir assim, não da minha terapeuta, mas de amigos. Cara, foda-se se precisou, tá aí. Resolveu. Só que não resolveu. Porque passado um tempinho, tipo uns 6 meses, ele voltou a ser exatamente o que ele era. Ele voltou a me tratar mal. Ele voltou a me... Puta, cara, sério, olha, hoje eu fico pensando qual foi a parte boa. E eram pequenas partes boas. No resto do tempo eu tava doente que sou, aceitando umas migalhas muito nojentas. Enfim. Aí, gente, uma das minhas preocupações é que assim, ó, de tempos em tempos eu ia lá falar com ele e falar, amor, como é que é aquele assunto pra você? Como que eu posso melhorar esse assunto? E, gente, eu sempre senti vergonha. Sempre. Só pra vocês terem uma ideia, tipo, 3, 4 anos depois, lembra quando a gente tava sentado aqui e aí surgia um assunto traição? Diz que, cara, eu chegava a me encolher aqui assim, falando, puta, eu já fiz isso. E quando eu falava isso pra ele, ele falava, mano, foi nada, cara. E outra, foi bom pro meu aprendizado. E eu mudei, e não sei o que. Bom, gente, depois daquele acontecimento, e agora eu falo com você assim, eu não preciso te convencer de nada, eu falo suave. As pessoas à minha volta vão garantir, mas eu falo suave. Eu nunca mais olhei pro lado pra ver quem tá. É ou não é? Eu sou a mais Caxias de todas. Então assim, não é como se eu fosse uma mulher rueira, não é como se eu fosse uma mulher trabalhada na hipergamia, que eu tava sempre atrás, assim, o dia que aparecesse um melhor eu ia. Não. O meu tava lá, era ruim pra caramba, quando era bom, era pouca coisa, mas bom. O suficiente pra me segurar lá. Mas eu não olhei pro lado nunca mais. Beleza. Aí, gente, não só não olhei pro lado, quando, depois de uns 2, 3 anos juntos, a gente decidiu que casados estávamos, né? Aí, pra mim, casado é casado. Beleza. As coisas foram ficando muito difíceis no final. Muito difíceis. Mas respondendo uma pergunta que aparece aqui toda hora, em nenhum momento das coisas muito difíceis, eu desconfiei de nada. E eu não desconfiei de nada por 2 motivos. Primeiro, porque já que nós tínhamos vivido aquele inferno 3 anos atrás, com um erro que eu cometi, eu achei que nós estávamos os dois sensíveis a isso e que a gente nunca mais faria algo parecido se não terminar. Porque tem a ideia de que quando a coisa toda aconteceu lá, que eu errei, a gente terminou. Quando ele voltou pra casa e falou o que você fez, a gente terminou. Eu não fiz isso pra me divertir e ficar em casa. Eu não ia como ele foi ensinado, vai lá, pega quem você quiser, volta pra tua casa. Não. Eu fui fazer meu erro pra sair. Da pior forma possível, porque não é assim que sai. Uma pessoa leal, ela sai saindo. Ela não sai agarrando do outro galho. Quando eu falo pra vocês que eu já fiz muita merda na vida, essa tá inclusa, eu já fiz muita merda na vida. Até porque mais liberdade do que ele tinha, né? Era impossível. Exatamente. Os caras já...
Mas o que eu tô dizendo assim, ele nunca falou pra mim, amor, tô cansado disso aqui, cara, eu acho que você encheu um pouco o meu saco. Pelo contrário, conversa, assim, era palestra minha, que ele não falava. Então, às vezes ele falava, eu quero conversar. Eu falava, mas você quer conversar ou quer que eu palestre? Você vai falar? Não fala. Enfim. Então, eu não tive, gente, um aviso. Eu não tive uma conversa, nada. Por isso que foi uma tirada de chão. Um dia, na frente do senhor, seu marido e da minha tia, um dia eu fiquei sabendo. Ó, aquela casa que a gente gastou dinheiro pra caramba lá, que você pegou 3 milhões e gastou lá, então, não vou morar lá não. Tô afim, não. Então, sabe o filho que a gente tá combinando de ter? Tá entendendo? Por isso que eu não aguento quando eu ouço as pessoas falando, ele falou que vocês estavam tentando, né? Não, vocês não. Eu tava. Em nenhum momento eu suspeitei que a gente não estava bem. Quanto mais que ele já tava comendo uma mulherada, desde... Até onde tem... A gente sabe que é mais. Mas até onde tem prova, desde dezembro de 2019. Aí... A minha tirada de chão foi ter sido pega de surpresa. Porque, gente, eu sei que vocês às vezes têm uma coisa assim, a gente nunca sabe o que a gente nunca sabe. Mas, cara, eu sou terapeutizada, velho. Tem 10 anos de terapia nas costas, eu já vivi muito. Tem coisa que eu falo sobre mim que eu posso garantir que eu sei. Quando eu falo pra você, eu preferiria que fosse desse jeito, não é da boca pra fora, eu sei como eu reajo nas situações. Então, assim, eu não tomei um heads up, não me avisaram nada. Pra mim, falavam, tá tudo bem. E aí, um dia eu vim aqui pra casa da senhora, minha prima. E sentada bem ali, ó. Bem ali, ó. Ali eu tava sentada. Sentada bem ali. Eu fiquei sabendo. Do começo. Do que seria uma coisa que até hoje a gente não sabe tudo, mas a gente fica chocada a cada minuto, né? Ele pegou todo mundo de surpresa. Ele pegou todo mundo de surpresa. E aí, assim, gente, se fosse uma traição, tava tudo certo. Vou botar aqui mais, se fosse 10. Sabe por que tava tudo certo? Como você é trouxa. Não, tava tudo certo pelo seguinte, cara. Eu tinha feito um compromisso de ficar... E eu jogava muito aberto com esse cara. E eu falava pra ele, se você fizer isso um dia, você vai me destruir. Então, assim, o trabalho de me reconstruir vai ser seu. Assim como quando eu fiz, o trabalho de reconstruir foi meu e eu fiz. Eu entreguei. Fora que eu beijei uma pessoa na boca. Eu acho que se ele tivesse aberto o jogo, você tava até hoje. Cara, foi só o que eu pedi. Foi só o que eu pedi. Quando eu cheguei pra ele com as provas na mão... Gente, prova, gente, impresso, caramba, não tem como negar. Ele negou pelos primeiros 25 minutos. A sorte é que nós temos isso gravado. E quando eu ouvi os áudios, eu fiquei chocada. É impressionante, chocada, não é? Porque, assim, não tem como a pessoa negar... E assim, tava na mão, caramba. No nível que se não tivesse a prova, você Até saía de lá, você falava assim, eu acreditaria. realmente ele não fez nada. Eu acreditaria. Olha lá. Enfim. Quando negou até o fim. E quando finalmente ali naquele embate ali ele deu uma confessadinha, ele jurou por Deus que ele diz que o protege, que sabe todas as coisas. Ele jurou por Deus que tudo que havia para saber estava ali na minha mão. E eu lembro, eu tenho gravado, eu falando para ele, você tem certeza que não há mais nada? Que é isso aqui. Eu falei, tá bom. Pra mim, casamento é pra sempre. Entenda, isso vai acabar com a gente. Eu vou levar muito tempo pra me recuperar, se é que eu vou me recuperar. O trabalho vai estar todo nas tuas mãos. Mas vamos fazer. Vamos fazer. E aí, assim, ó, antes de falar pra ele, eu tinha falado já pro pai e pra mãe dele. Chega a ser engraçado. Porque ele é uma coisa, mas o pai e a mãe dele, cara, é uma piada. Porque o pai, eu não sei, eles vivem em outro mundo. O pai dele ficou o dia inteiro no celular defendendo o Bolsonaro. Eu ia esperar o quê? Eles dão os melhores conselhos. Nossa, enfim. Aí, cara, isso esse tempo todo ele na internação, né? Porque ele foi internado por queimar meu patrimônio todo, louco de alto de substância. Internado pelos pais. Bom, aí ele queria sair da internação de todo jeito, porque afinal, segundo o psiquiatra que acompanhava, falava, agora, Lara, ele tá focado em te reconquistar. A idiota, a imbecil, ainda achou bonitinho. Ele saiu da internação, veio direto pra minha casa. Quando ele chegou na minha casa, acompanhado do pai e da mãe, entraram os 3 no apartamento. Pode entrar, pode entrar. E aí? Tô fazendo uma coisa aqui que você vai ficar muito bravo, mas deixa eu fazer até o final.
Quando eles entraram, os três, e sentaram ali na sala, eu lembro da roupa. Bom, eu tenho uma memória curta, péssima, mas a minha memória longa é fodida. Eu consigo lembrar do cheiro, do horário, de tudo. Eu sentei ali, de frente pros dois, os pais, e falei assim: e aí, cara, o que eu faço? Bem assim, ó. Sentei bem assim, ó, sabe? Eu lembro direitinho do vestido que eu tava. Olhei pra eles e falei assim: e aí, cara, o que eu faço? Pro pai e pra mãe. Porque qual que é a minha ideia? Eu tô perguntando pra duas pessoas mais velhas, casadas, sábias, responsáveis pelo cara que acabou de fazer uma cagada, que até então eu achava que era desse tamanho. E que o filho da puta sabia que era deste tamanho, mas jurou que era assim. Perguntei. E aí eu ouvi assim, ó. Põe uma pedra e segue. Ao ouvir isso, eu falei: bom, esse conselho não pode estar vindo à toa, porque ele é absurdo. Aí eu falei assim: já aconteceu isso com vocês? Os dois: já. Aí eu ouvi assim, ó, do papai: escuta isso. E aí, do papai, eu ouvi assim, ó: Norinha, e quando aconteceu com a gente foi pior. Porque eu não só peguei umas mulheres aí e saí essa coisa de homem, não. Eu me apaixonei por outra pessoa. O irmão dele tava na barriga dela. E eu já tava com outra mulher e eu queria ir embora. Eu lembro que eu olhei e falei: essa é a justificativa boa. E diante do meu espanto, eu virei pra ela e falei assim: isso dói em você? A resposta da mamãe foi: até hoje. E aí eu lembro que eu pensei: você tem, sei lá, 40 anos de casado, 30 anos de casado, dói até hoje, e vocês estão me sugerindo fazer A mesma coisa. E o que eu fiz? Fez. Vou fazer. Falei: tá bom, eu vou tentar. Podem ir embora, eu vou falar com ele. Eu achando que eram isso aqui, tá? Falei: os pais foram embora. Eu falei pra ele: você sabe que vai ser difícil pra caralho, né? Você sabe que eu vou estar destruída, né? Você sabe que eu vou estar fodida, né? Você sabe que você vai ter que recolher meus cacos, eu vou ser chata pra caramba, eu vou fazer pergunta o tempo todo, você vai ter que voltar nisso. Você sabe disso, não sabe? Claro, meu amor, eu tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra isso, porque você é o amor da minha vida. E eu tava alto, descontrolado. Agora, vamos. Tá bom? Vamos. Pra mim, sair não é uma opção. Vamos, embora. Fomos dormir. Eu não vou contar do dia seguinte. Ainda não. Mas a carinha da Nicole aqui, quando eu falei fomos dormir, foi assim, ó. Agora ela vai contar o que aconteceu no dia seguinte, foi ou não foi? Foi. Que o dia seguinte é que é o bicho. Uma hora vai sair, agora não. Mas eu vou resumir pra vocês o seguinte. No dia seguinte, a coisa foi feia. Eu fui tratada que nem um bicho desgraçado. E dali pra frente só piorou. E além de ter sido tratada como um bicho ingrato, eu ainda fui levando a culpa de tudo. Essa história, gente, ela ainda vai muito longe. E um dia ela vai estar contada em suma. Vai estar contada em suma. Mas eu falei tudo isso porque eu queria responder essa caixinha dela. Qual traição é a pior? A do sentimento? A que é só carnal? Eu vou te responder. Para mim, a pior traição é a da deslealdade perversa. É aquela em que ninguém sinalizou nada antes para dar chance do outro ir buscar. Ninguém tentou sair. E ninguém fez para sair. Você entende para mim a diferença? Eu também já errei nisso. Eu queria ir embora e eu fui. A pessoa veio me buscar, já estava fora. Esse tipo de traição, como ele fez, não é isso. Anos, toda semana, mais de uma vez no dia, tirando proveito do gentiboísmo, eufemismo para idiotice, babaquice, de quem tá do lado. Cara, isso não é legal. Então, qual que é a pior traição? Pra mim é a traição que é cachorra, desleal, desumana, perversa, como essa que eu tive. Se esse cara tivesse me avisado: ô, mas tá foda aqui, cara, velho, não sei o quê. Aí ele vai lá um dia, perde a cabeça, faz uma vez, vem, pede desculpa e tal, não sei o quê. Vai me destruir, vai me destruir. Por isso que eu sempre falei: você perdoaria uma traição? Sim, porque eu entendo que as pessoas erram. E eu entendo que eu tenho a minha parte. Mas pra gente perdoar, a pessoa tem que querer perdão. Só que a pessoa só quer perdão se ela para de fazer. Ou se o que ela fez tem uma justificativa ainda que ignóbil. Não é o caso.
Então, gente, é o seguinte, vou finalizar assim. Pode haver traição no seu relacionamento, pode acabar havendo. Não é pode de ter permissão. Pode acontecer. Mas esse assunto não é 1 mais 1 é 2, não. Tem nuances. Tem nuances. Eu já tive amiga que o cara traiu e que eu sabia, assim, da totalidade do negócio, que eu falei pra ela, gata, as pessoas erram. As pessoas erram, cara, ele errou. Mas porque o cara demonstra tudo sobre isso, tanto antes, quanto durante, quanto depois do acontecimento. Não foi meu caso. No meu caso, não só não teve demonstração antes, nem durante, nem depois, quanto agora que já tá tudo separado, o cara continua dando no nosso rabo. Só me resta esperar a justiça divina que a Nicole tem direito, que ela acredita em Deus.